a galera aí para ouvir a gente. Esse papo realmente tem muita coisa para ser falada, né, a respeito não só da aquisição, mas de variedade de equipamentos. Então, assim, obrigado pelo retorno aí, Renato. Então, hoje a gente vai focar ali, como a gente anunciou, quais são alguns detalhes que a gente precisa prestar atenção na hora de comprar um equipamento seminovo. Mas antes eu gostaria que você falasse sobre você. Como é que é seu trabalho? Por que você tem essa expertise para falar isso para a gente? Manda ver aí. Beleza. Bom, primeiramente, muito obrigado pela oportunidade de a gente poder compartilhar esse conhecimento, compartilhar esse assunto que a gente não vê costumeiramente na internet, né? A gente não tem assim com tanta profundidade esse tipo de conteúdo. Então, mais uma vez, muito obrigado, tá, doutor Maurício, por essa oportunidade. Legal. Bom, eu me chamo Diego, eu fundei a Focomed, comecei a trabalhar em 2010 no ramo de ultrassonografia, fui convidado para ser vendedor da Samsung Madison, na época, ela estava em transição, a Samsung estava comprando a Madison, e aí eu assumi o comercial do estado do Rio Grande do Norte e um pedaço de grande parte do estado do Ceará. Trabalhei até 2014 nessa empresa, na Samsung, né, numa representação, e aí eu saí para alçar novos voos e tudo mais. E aí eu percebi que o mercado tinha me aceitado bem como vendedor, então estava tendo bastante retorno, os médicos querendo trocar o equipamento. Diego, eu queria trocar meu equipamento, mas eu não tenho tempo de vender, é muito perigoso, a gente encontra muita gente com interesse de dar calote, de prejudicar as pessoas, eu queria que tu me ajudasse e tal. E aí foi surgindo essa necessidade, e aí eu falei assim, não, vou fazer o seguinte, eu vou fazer um conteúdo na internet, vou botar uma página, vou formalizar aqui essa ideia, e hoje eu tenho a Focomed, que é na verdade, ela é uma empresa de assessoria comercial para médicos que pretendem investir em aparelhos de ultrassonografia, seja comprando ou seja vendendo o seu aparelho. Então, o que a gente faz hoje é exatamente isso, é pegar na mão do médico e dizer assim, você vai por aqui, né, desviando das pedras, desviando das pessoas de mau caráter. Então, esse é o trabalho. Eu faço exatamente esse trabalho. Quem é o meu cliente sabe que eu cuido do começo ao fim, né, do processo dele de investimento. Então, você a gente assume chegou essa nessa... responsabilidade, é isso? Você assume essa responsabilidade aí na intermediação, Sim. de certa forma. Exatamente. Eu estava até conversando com o médico agora, né? O meu interesse é de resguardar o direito de ambos. Tanto para ficar bom para o comprador, tanto para ficar bom para o vendedor. Tem que ficar bom para todo mundo, senão não é um negócio saudável. Né? Então, essa é a minha filosofia. Exato. Né? Então, assim, senão o trabalho não está sendo perfeito, não está sendo bem feito. Né? Então, essa é a ideia. Tanto é que a gente se reuniu aqui para exatamente trazer algumas dicas, né, alguns cuidados, porque o mercado de seminovos, ele é um mercado bem cruel, não é só de ultrassom. De qualquer produto que você for ver, é carro, é imóvel, é qualquer outro bem que esteja na categoria de usado, na categoria de seminovos. Então, é um mercado que qualquer pessoa pode chegar, por exemplo, no OLX e anunciar. Né? E muitas vezes é um anúncio falso e tudo mais, aquela história do golpe, do clone do WhatsApp, que é antigo, né? Então, se você anunciou no LX, aí o cara vai no teu WhatsApp, olha aqui é do LX, confirme aqui o código que eu vou lhe mandar, não sei o quê. Então, assim, é um mercado muito perigoso. Né? São águas bastante turbulentas para você navegar sem experiência. Né? Então, você tem que ter alguém ali com experiência para poder pegar na tua mão e dizer assim, vamos por aqui que você vai conseguir fazer um investimento seguro, um investimento honesto, transparente, né, pautado na legalidade. Essa é a minha ideia. E tem a questão desse risco, né, da negociação em si, né, de eventualmente dar de cara com um golpe, dar de cara com gente que realmente está ali para ganhar as custas do prejuízo do outro, né? E tem a questão também do equipamento, da parte técnica em si, com relação ao equipamento seminovo. E para a gente continuar aqui, o que você considera seminovo? O que é seminovo para você? O que é aparelho mais... Que idade tem isso? Pronto, muito boa pergunta. Isso é o seguinte, é o Diego, né? Eu sou o Diego, assim, eu considero... A gente não tem uma tabela FIP de mercado, não existe uma tabela FIP para aparelho de ultrassom, como existe para carro. A gente sabe que um carro 2014, 2016, ele tem mais ou menos um valor ali específico que tem uma tabela FIP.
para poder referenciar ali as vendas dos usados, né? Mas no ultrassom não. Então, eu com esses 10 anos de mercado, juntamente acompanhando outros colegas e tudo, eu desenvolvi, digamos, um trading, uma tabela, né? Então, eu considero hoje um aparelho seminovo aquele que tem no máximo 4 anos de uso. Tá? Porque normalmente um aparelho com 4 anos de uso, ele ainda está em boas condições. Ele ainda está show de bola. Se o médico ou a médica for cuidadoso, cuidadosa, o aparelho está perfeito. Porque, assim, de 4 anos, 3 anos, não tem muita diferença, sabe? Assim, tecnológica, física do aparelho. O que tem são novos lançamentos. Mas não quer dizer que o lançamento de 3, 4 anos não faça a mesma coisa do que esse novo aparelho que vem. Exato. Né? Exato. O que pode vir de diferente é um software, algum detalhe, mas que o feijão com arroz, digamos assim, o de 4, 3 anos faz de boa e olhe lá, talvez possa fazer até melhor, dependendo do aparelho que você escolher, obviamente. Entendi. Né? E vamos começar efetivamente com relação a... Eu acho até que você preparou aí um roteirozinho, né? Alguns tópicos, algumas coisas, para a gente iniciar essas questões aí, propriamente dita, de dicas, né? Do que a gente precisa estar atento com relação ao equipamento seminovo, para observar, né? Para procurar saber como que a gente pode, à distância, né? Já que a gente estaria fazendo uma negociação aí via internet, né? E que agora está realmente é necessário que a gente se entregue a essa tecnologia para diversas novas modalidades de negócios e de aprendizado, enfim. Então vamos lá, quais são aí as suas principais dicas? Show de bola, show de bola. O pessoal está chegando aí, ó, o Bruno comentou sobre grandes profissionais. O Bruno da Ultramed também é uma empresa que tem parceria com a gente, trabalha demais com o Bruno, ele tem bastante máquina. É um cara que também trabalha na mesma sintonia aqui, na transparência, na honestidade, é um cara muito bom também. Muito bom também, Renato, tem muito parceiro. Eu também tenho muito seguidor de representante, galera que é vendo. Porque eu não encaro a concorrência como inimiga, sabe, doutor Maurício? Uhum. Eu encaro como parceiro de trabalho, realmente. Eu trato todos muito bem, isso é show de bola. Mas vamos entrar aqui no conteúdo da nossa live, né? Uhum. Vamos lá. Cuidados na compra do aparelho de ultrassom pela internet, digamos assim, né? Uhum. Vamos lá, gente. Primeira coisa que eu daria de dica é você precisa saber o que é que você quer como médico. Por exemplo, se eu sou um GO, eu quero comprar um aparelho de ultrassom só para complementar meus exames aqui, certo, doutor? Vamos aqui supor, vou contar aqui uma suposição. Sou um GO, sou ginecologista, eu vou comprar aqui um aparelho só para usar aqui, no máximo vou usar a sonda convexa. Vai ser só a transvaginal e a convexa. A linear não vai não, vou nem usar de... Então, esse profissional que vai partir do investimento de ultrassom, ele já precisa ter esse toque de qual é a minha necessidade real, o que é que eu preciso. Eu preciso de um aparelho muito top, ou eu preciso de um aparelho mediano? Quanto eu tenho para investir? Então, esse é o primeiro estado, tá? Uhum. É você se conhecer, o que é que você precisa, tá? Então, quando você descobriu, bom, eu sou GO, eu quero um aparelho básico, simples, e tenho até 30 mil para investir nesse aparelho. Pronto, você já tem o primeiro passo. Exatamente. O que é que acontece? Às vezes que eu vejo, por exemplo, eu acompanho muitas escolas de ultrassom, né? Às vezes eu vou lá, dar uma passadinha, vou conversar com os clientes e tudo. E o que eu vejo é o seguinte, às vezes o aluno, ele está ali, e ele está no gás, cara, ele está naquela motivação do curso, ele está afim do investimento, ele comprou a ideia da ultrassonografia, e ele vai com gás. E aí chega um vendedor com a conversa mais linda do mundo e vende um aparelho para ele novo. Né? E tá tudo bem, novo, não tem nada de errado. Mas às vezes é uma compra que ele não precisa. Porque voltando à história do GO, ele só precisa de um aparelho para atender aquela demanda específica. Talvez ele nem dobra faça. Ele quer só ver ali um detalhe ou outro, entendeu? Uhum. Né? Enfim, ele não vai usufruir da tecnologia que uma máquina top tem. Então ele vai, digamos, usar só 30% da tecnologia. E os outros 70% vai se perder, é dinheiro parado. Ou seja, no final das contas, aquele retorno, o ROI, o retorno do investimento que você previa para 3, 4, 5 meses, ele vai triplicar, vai ser daqui a 2 anos para ver a pouco do dinheiro. É isso mesmo. Então é investimento errado. E o pessoal que tá iniciando, né?
tem que ter essa previsibilidade, né, de começar numa boa, para ter uma forma saudável, para ter uma forma sem estresse, você não ficar naquela paranoia de ter que fazer exame porque você tem uma parcela alta, porque você gastou muito dinheiro. Então, ficar ali na maciota, numa boa, enfim. Isso é exatamente isso, né? É você estudar o teu cenário, a tua necessidade. E a gente faz isso, doutor Maurício, não é só para comprar de ultrassom, é para a vida. Quem faz investimento na bolsa, ninguém sai comprando nada na bolsa na dúvida sem estudar o mercado. Ninguém sai comprando uma casa sem estudar como é que está. Então é a mesma coisa com o aparelho de ultrassom, é um aparelho com valor agregado. Então a gente precisa ter um pouco mais de sensibilidade e cuidado para poder fazer esse investimento com segurança. Então a primeira dica que eu daria realmente é isso, é você se conhecer a sua necessidade. Partiu desse ponto, desse primeiro ponto, a gente vai para o segundo. Procurar o aparelho. É aí que está o segredo, aonde procurar o aparelho. Porque assim, na internet, meu amigo, você tem um mundo de informações. Ali você tem a opção para dar e vender, realmente. É muita opção. E o mais interessante, como eu disse, não tem tabela FIP, as pessoas praticam preços de tudo que é jeito. Tem preço caro, tem preço baixo, né? E a gente não sabe o que é mais ou menos. Então, o segundo ponto que eu vejo para você procurar o aparelho é você focar na procedência. Se quiser anotar aí, eu vou até colocar aqui os pontos. Procedência do aparelho. Pode ser no Mercado Livre, pode ser no OLX, pode ser nos classificados da internet, pode ser uma indicação de um amigo, pode ser lá no grupo. Eu entrei lá no grupo do Facebook e eu vi um cara vendendo um aparelho lá, show de bola, um médico também, eu vou lá falar com ele. Pronto, beleza. Encontrou o médico, encontrou o aparelho, o cara é médico, você descobriu quem é o vendedor, ele é uma pessoa física, ele é médico, não é uma empresa, não é outra pessoa, ele é médico. Pronto. Achou o aparelho, agora vamos mais o principal, vamos descobrir se esse aparelho realmente tem procedência. Primeira pergunta que eu faço ao dono do aparelho, esse aparelho tem nota fiscal de origem? Você comprou ele novo, você é o segundo dono, você é o terceiro dono, ou você é o primeiro dono? Tem que descobrir qual é a procedência do aparelho. Nessa hora, se o vendedor gaguejar, não, eu não sei, a máquina tal, você já anota aqui um xizinho do lado, um ponto negativo. Eu gaguejou, ele não soube responder primeiro. Tem procedência, já dá uma ticada ali para... Se eu tenho uma máquina que é minha nota fiscal, tenho nota fiscal, tá aqui, ó, já mostra na hora. O cara que tem boa fé, ele nem vai gaguejar, certo? Então, pronto, o primeiro ponto é a nota fiscal. Descobriu, beleza, tem nota fiscal? Ótimo. Vamos aqui para o próximo ponto. Reputação dessa pessoa. Quem é esse vendedor? É o segundo ponto. Porque, assim, da mesma forma que tem vendedor mala, tem médico mala também. Tem mala em tudo, em todas as áreas. Tem. E você tem que ter essa malícia para descobrir. Não é não, doutor? É verdade. A gente está correndo risco. E o tema é exatamente esse. Cuidados. Cuidados na hora que você comprar um aparelho de ultrassom pela internet usado, né? Então você tem que ter esse cuidado, saber quem é o vendedor. É pessoa física? Beleza. Eu fiz até um vídeo falando sobre isso, que é muito interessante. Para você descobrir se essa pessoa está respondendo a algum processo, alguma coisa relacionada à venda de aparelho. Por exemplo, o cara pode estar se desfazendo da clínica dele, aí vendeu raio-x, mamógrafo, só que aí ele vendeu tudo com vício, tudo com problema, ele não podia ter vendido porque a empresa estava em recuperação judicial, enfim, um monte de arrumação. Certo? Aí você faz lá no Google, vai lá no Google, anota aí, jusbrasil.com. Esse é tipo um site jurídico que você coloca o nome da pessoa, vai aparecer todo tipo de processo, se ela tiver relacionado a ela. Aí você já faz aquela análise ali, opa, já olha a ficha do cara. Né? Não tem nenhum processo? Ponto positivo. Então, assim, veja como são detalhes, são pontos, né? Eu tenho que ver a procedência, né? Vamos lá para o vendedor. Depois, a descrição do produto, já que eu descobri que tem nota fiscal, eu quero saber, quero bater a informação lá do anúncio. Ele me falou que o aparelho é um aparelho portátil, tem 3 sondas, carrinho. Mas lá não tem informação se é um carrinho com conector duplo ou sem conector duplo das sondas. Aí você vai bater também a descrição. Às vezes o cara esquece de colocar detalhes, mas às vezes ele camufla, ele omite a informação. Para valorizar, certo? né? Para valorizar.
Sabe o que é que eles omitem demais? O ano da máquina. Tem vendedor que não diz o ano da máquina nem a pau. Então tem que ter muito cuidado. Entendeu? Eles camuflam demais o ano da máquina. Na máquina 2018, você vai ver lá atrás, no adesivo, tem o número de série e tem também a data de fabricação, meu pai. É agora que eu vou chegar. Próximo ponto, pedir fotos e vídeos. É nessa hora que você vai fazer o checklist. Vai pedir fotos do aparelho funcionando, pedir foto das sondas, da parte de trás do aparelho. Porque lá atrás, gente, é a foto mais estratégica de todas. Pedir a foto de trás do aparelho. É onde tem um número de série. É onde tem um número de série, é onde diz quando foi fabricado e aonde. Entendi. Quando eu digo que o pessoal camufla o ano, eles tiram esse adesivo. Os picaretas tiram esse adesivo para você não saber qual é o chassi e muito menos quando foi fabricado. E tem mais que não está nem aí, nem lembra disso de perguntar isso. Isso não é relevante para ele. Ele quer saber se faz o exame. Entendeu? E aí até a procedência fica duvidosa, né? Se você não tem essa etiqueta. É como se tu comprasse um carro que o chassi tivesse raspado. Rasurado. Entendeu? Você tem um perigo enorme, né? Então, assim, essa questão de você pedir as fotos é muito importante porque você vai matando essas charadas. E aí você pega todas essas informações na foto e no vídeo, só que quando chegar no vídeo tem um ponto bem legal, bem interessante. Quando você for pedir o vídeo, gente, para a pessoa que você está comprando o aparelho, peça para ele colocar a data do dia que está fazendo o vídeo. Por exemplo, hoje é, sei lá, 1º de março de 2021, às 8 horas, estou fazendo aqui um vídeo do aparelho Mais Sono 6 para o Dr. Maurício. Dr. Maurício, agora eu vou pegar aqui a sonda conversa. Aí pega a sonda conversa, faz o exame, tá aqui, ó. Mostra a tela. Aí você, nessa hora você olha se tem as famosas listrinhas, né? As sombrinhas. Aí você já sabe se a sonda tem ou não sombra e o cristal, tá beleza. Você pede para fazer esses vídeos. E aí é que tá, gente. Quem está afim de vender de boa fé não vai se importar de fazer esse vídeo. É trabalhoso, mas é você que está vendendo. Você também tem interesse de vender o aparelho. Né? Então, assim, eu preciso desses vídeos. O cara que está de boa fé, ele não vai se importar, vai fazer o vídeo com o maior prazer do mundo. Eu, particularmente, eu faço para todos. E a melhor forma de fazer esse vídeo para teste de tela é deixando o ganho bem no máximo ali, né? Para ficar com um brilho bem acentuado, porque aí mostra bem essas sombras, né? Preenche o gel na sombra toda, na sonda toda, né? O gel em toda a extensão da sonda, porque aí você vê de ponta a ponta. É muito comum aquelas lascas na beirada da sonda, né? Eu tenho aquela... Fica meio lascadinho aqui assim. Rachadurazinha, né? Fica uma rachadura, porque o aparelho cai, aí fica aquela rachadura e você perde sinal ali, né? Perde som ali. Então fica com uma sombra grande naquele pedaço. Então é isso que o Diego está falando aí. Exatamente. Você já vai identificando, você que é médico, você sabe, né? Em pontos onde você olhar, mancha, tudo. E aí é o momento de você questionar, tirar dúvidas, por exemplo. Aperta aqui no power double, vamos ver como é que está o som. Aí, por exemplo, saiu o som, beleza, não saiu o som, aí você já, opa, não está saindo o som. Está com problema em algum canto, algum pulo. Então você já vai identificando pequenos detalhes que faz a diferença na hora até de você fechar. Porque às vezes são pequenos detalhes e que na hora de você negociar, você pode usar como barganha. Até uma dica comercial para o médico. É o seguinte, tu anunciou por 20 mil, mas tem isso para fazer, bora fazer por tanto. Aí sim é um pedido de desconto justo. Não um pedido de desconto aleatório, entendeu? É um pedido justificado, né? Então isso serve até mesmo de barganha para você negociar. Então, a questão da foto do vídeo, doutor, você finalizou e concluiu perfeitamente. É exatamente analisar esses dados, esses detalhes, não só da imagem, mas também das sombras. Só uma questão aí, tá? Aí vamos supor, saindo um pouquinho disso aí, mas ainda importante. Se eu reparo que tem realmente uma falha, e aí eu negocio o preço, o vendedor diz, ok, então vamos abaixar. Aí ficou num preço ali que
próximo ali do que vocês acordaram. Tudo bem, só que a sonda vai vir com problema. Como ajeitar essa sonda? É possível? Ou a sonda realmente vai atrapalhar? Então você tem que realmente reduzir pensando na compra de uma sonda nova. Né? Exatamente. A ideia pronto, a gente vai falar agora do segundo tópico, que é a questão do contrato. Depois de você pegar, descobriu qual é a sua necessidade, achou o aparelho, tirou todas as dúvidas de procedência, carimbou, esse tá beleza, eu aceito, quero comprar, aí a gente vai para o segundo passo, que é formalizar a compra. Não é só simplesmente transferir o dinheiro para a conta do cara lá e ele vai te mandar a máquina. Não, calma, ainda não terminou. A gente vai fazer o contrato de compra e venda de aparelho de ultrassom seminovo. Tá? E lá nesse contrato, a gente vai estabelecer todas as regras. A primeira coisa, antes de responder essa pergunta, a gente nesse contrato tem que observar alguns pontos importantes. Falar aqui deles. Primeiro, qualificação das partes. Quem é o dono? A gente viu que é uma pessoa física, né? Digamos aqui um exemplo. E aí, saber se ele é casado ou não. Se ele for casado, qual é o regime de comunhão desse casal? Por que eu digo isso? Até um médico uma vez me perguntou, gente, mas é uma pergunta tão íntima. Se concordo, doutor. Realmente é uma pergunta muito íntima, né? Mas vamos lá. Já, digamos que você está vendendo seu aparelho e no meio daquela negociação você está enfrentando um divórcio na família. Você está separando da sua esposa, certo? E lá no regime de casamentos, por exemplo, se for universal de bens, que é aquele que se comunica todos os bens, mesmo antes ou depois do casamento, vai se compartilhando tudo. Você precisa da autorização da sua esposa para vender aquele aparelho de som. Olha aí o perigo. É verdade. Certo? Porque, digamos que você faça essa negociação e ela não assine, e lá no final do processo do divórcio dela, o juiz condene a outra parte, você vai ter que desfazer o negócio. Você vai ter que devolver o bem para voltar lá para dentro do monte, né, de todos os bens, e aí ser distribuído. Ou seja, o teu negócio está viciado, você está correndo perigo de levar um prejuízo, porque até o cara, o médico, te devolver o dinheiro de volta e é outra confusão também. Então você tem que ter muito cuidado na qualificação das partes. Quem é que você vai colocar lá no campo de vendedor ou comprador? Tá certo? Muito importante, a gente sai de um campo muito legal. Aí você evita dor de cabeça. A ideia aqui, pessoal, é prevenir dor de cabeça. Eu não quero ter dor de cabeça. Esses 10 anos, todo dia eu vejo gente tendo problema com aparelho de ultrassom na internet. Demais, demais. Então a ideia é prevenir. Prevenção. Né? Então, e esse é um outro ponto interessante. Passaria batido por mim qualquer tipo de... se eu fosse fazer da minha cabeça. Um outro ponto, por exemplo, às vezes você está comprando com um médico, mas ele quer botar o nome da pessoa física. Acontece demais. Não, está no nome da minha clínica. O bem está no nome da minha clínica. Então, o contrato de comprimento vai ser no nome da minha clínica. Então, quando você for pegar o contrato, é bom dar uma olhada se essa empresa está lá, ela não está passando por um processo de falência ou recuperação judicial. É muito fácil, é lá no Jus Brasil e olha, coloca o nome da empresa e vai ter lá, se tiver. Então, se você digitar agora Avianca ou Oi, vai ter lá o processo da Avianca de falência, tá tudo aberto. Você não consegue acessar os autos, mas você vê o espelho da informação, que é o que você precisa saber. Então, por quê? Né? Porque se essa empresa tiver, ela não pode se desfazer dos bens. Não pode. Entendeu? Não e pode. Aí depois é um problema para o comprador. Exato. É o comprador que vai receber a dor de cabeça, porque ele vai ter que devolver o bem, porque o juiz vai mandar dizer assim, desfaça o negócio, manda o oficial de justiça lá na casa do comprador e pega a máquina e traz para cá. E aí... O dinheiro já foi. Aí, até tu reaver esse dinheiro, meu amigo, meio muito de confusão. Né? Então, perceba que são toques muito importantes. Né? É você saber botar isso no contrato. Descobriu essas informações, passou esse primeiro ponto, beleza. Agora vamos para um ponto muito importantíssimo. Esse é demais, é sobre o objeto. Lá no contrato, eu já vi contrato de venda, ela só colocou assim, ó, aparelho de ultrassom com 3 sondas. Que aparelho é esse aí, rapaz? Que marca é esse aparelho? Que modelo é esse aparelho, né?
O que é que ele vem nesse aparelho? Qual é o número de série, doutor? Lembra que a gente não pegou na foto o número de série? Eu tenho que colocar agora no contrato. Porque vai que quando chegar aqui é outro aparelho que eu negociei. Não, eu vi na foto uma coisa e chega outra. Parece coisa de filme, né? Uhum. Tem que estar batendo, né? Tem que estar batendo ali a foto com o que você vai botar no contrato, com o que vai chegar, né? Tudo tem que estar batendo. Exatamente. Então, no contrato, você tem que escrever minuciosamente o objeto que você está comprando, o que você está vendendo. Para não ter, gente, perigo nenhum de lá na frente. Ah, você me disse isso, e no contrato tem isso. Você me disse que o aparelho tinha 3 sondas, só veio 2. Então, o contrato ele serve exatamente para poder, vocês combinaram uma coisa, apertaram a mão, está tudo ok, preto no branco. Não tem nada de enrolação. Então, descrever minuciosamente qual aparelho está sendo negociado, qual o número de série, quais são os acessórios, tudo. E os acessórios, inclusive, com relação à sonda, botar a especificação da sonda, né? Inclusive o número de série dela também. Ela tem um número de série no cartucho. Sim. No cartucho ali, onde você encaixa na máquina, tem um número de série. Exatamente. Aí a gente coloca o número de série dos transdutores, da máquina, às vezes do carro suporte também tem número de série. Então a gente coloca tudo isso no contrato. Por quê? Porque em caso de um problema judicial, quando a gente chegar lá, vai ser muito mais fácil para o juiz entender. E a outra parte vai ficar muito difícil de combater a informação, porque está tudo muito claro. Né? Não tem como mentir, não foi isso aí não. Foi outra coisa. Não, está aqui, ó. O número de série, essa máquina aqui que eu quero. Se não for essa daqui, eu não quero, não. Entendeu? Então, essa parte do objeto, eu vejo demais, muita gente pegando. O pessoal gosta muito de pegar modelo do Google. Tudo bem, não tem problema nenhum. Mas, faça as coisas direitinho para você não correr perigo, né? Na pior das hipóteses... Pelo menos pega o modelo do Google completo. Né? Eu não sei nem se tem. Ou então, nunca procurei. O ideal mesmo, doutor, na hora dessa questão do contrato, é começar com um advogado. Todo mundo hoje tem um advogado na família, todo mundo conhece um advogado. Chama um advogado aí, cara, me ajuda aqui, eu tô comprando uma máquina. Dá só uma olhadinha aqui nesse contrato, pra ver se tá tudo ok. Não é para o advogado passar aquela vista jurídica e tal, direitinho. Eu acho que isso aí evita tanto dor de cabeça. Verdade. Né? É verdade. A gente tem, na verdade, médico e advogado, o pessoal só procura quando o negócio está ruim, né? Mas tem que procurar como prevenção, né? Todos dois, inclusive, né? Tanto médico quanto advogado. Com certeza. Manter ali a prevenção, se precaver das confusões, economiza muito dinheiro e tempo. E aí, dentro do contrato, tem um outro ponto também que a gente fala, a questão da garantia. Né? Isso é uma dúvida de muita gente. Como é que se aplica a garantia hoje de um aparelho seminovo no mercado? A regra que a praxe do mercado é de 90 dias. 3 meses. 3 meses é o que o mercado aplica hoje com a garantia de um aparelho seminovo. Agora, isso pode mudar? Pode. Porque isso vai depender muito da negociação com o cara. Eu já fiz negociação que teve garantia de 6 meses, teve garantia de 1 ano, teve garantia de 1 mês, teve garantia de 1 semana. Isso vai depender muito do negócio. Né? Do preço negociado, do produto negociado. Não existe nada engessado. Existe uma regra, que é 90 dias. Você pode partir desse princípio também, você pode alterar, você pode mudar. Aquilo que é combinado não sai caro, né? E o modelo da garantia, né? O que inclui a garantia, né? Exatamente. Né? Quando for abrir essa cláusula de garantia, o interessante é discriminar o que está dentro da garantia. É só o aparelho, 3 meses, ou é o aparelho e as sondas? É muito comum, por exemplo, as fábricas fazer um contrato de compra e venda na garantia, ele deixar um tempo para o aparelho e para as sondas é outro tempo, é menor. Então isso é muito, tem que ficar ligado. Né? Às vezes você acha que tem 3 anos de garantia, mas não é só um aparelho, na sonda tem um tempo menor. Tem que ver esse detalhe. Então, assim, discriminar o que é a garantia. Não, se a garantia está coberta, tal, um aparelho nas sondas. Essa garantia não está coberta em caso de mau uso, se o cara não estiver usando um no-break. Né? Você tem que colocar, porque se for constatado por um técnico que o aparelho queimou por falta de uso de um no-break adequado, o culpado não é você que vendeu, o culpado é o cara que usou a máquina e usou errado. Né? Aliás, mau uso. E você amarra tudo isso no contrato, Tomás. Você coloca tudo isso bonitinho, fica seguro para todo mundo. Tanto para o vendedor quanto para o comprador, porque as regras estão ali.
Então, essa é a coisa interessante. É você abrir o tópico da garantia e desmiuçar também mais esse detalhe. É um tempinho que você perde, mas em compensação você economiza uma dor de cabeça muito grande. Entendeu? E você falou, o médico... Pode falar. Você falou, o médico ele não vai ter essa astúcia, o tempo, a expertise de fazer tudo isso. Mas esses pequenos toques já te livram de muita coisa. É verdade. Bom, vai em frente, segue aí. Eu ia fazer um comentário que eu esqueci. Então, a garantia é nesse ponto. A questão também, uma coisa muito importante, é sobre as testemunhas do contrato de compra e venda. As testemunhas, gente, se duvidar, ela é a parte principal do contrato. Por quê? Porque se elas assinarem, duas testemunhas, assinou o comprador e assinou o vendedor. Se duas testemunhas assinarem, aquele contrato ele vira um título executivo extrajudicial. Isso quer dizer o quê? Que se por um acaso der algum problema, né, alguma das partes não cumprir aquilo que foi combinado, a pessoa que vai entrar com ação judicial, ela entra com ação judicial de execução de contrato. É diferente de uma ação de cobrança, uma ação de obrigação de fazer, ele vai ter que ir lá para o início. Aí vai ter que marcar audiência de conciliação, o juiz vai ouvir, vai marcar audiência de instrução, e não sei o quê, e volta para a audiência de conciliação. Até sair a decisão é 1 ano, 2 anos, no mínimo. Se o contrato tiver as duas assinaturas, esse processo ele pula todinho, e você chega lá na mão do juiz, diz assim, Sr. Excelência, aqui o contrato é um título executivo, execute esse contrato. É como se você ganhasse o processo e o juiz mandasse um oficial de justiça lá pegar o bem, garantir alguma coisa. Só pela presença das testemunhas no contrato. Só pelas duas testemunhas no contrato. Sem ter súmula no STJ, jurisprudência e tudo que é bom. Tá? Isso é muito importante. Dificilmente eu pego um contrato de cumprimento que tem duas testemunhas. Dificilmente. Né? Interessante. Então, essa eu ia falar. Principal. Legal. O que eu ia falar antes é o seguinte, porque assim, a gente tem os dois lados, né? E é muito comum a gente pensar muito no cuidado do comprador, né? Mas, por outro lado, em algum momento a gente vai estar no lado do vendedor. Por exemplo, a gente quer fazer um upgrade na máquina, a gente quer vender aquela que a gente estava usando. Então, é interessante que a gente veja também as seguranças do vendedor, né? Também, porque assim, um contrato bem firmado, bem elaborado, ele protege os dois lados, como você disse no início, né? Porque a nossa cabeça fica muito na compra, mas tem que ver isso também. Um dia a gente vai ser o vendedor e a gente tem que se resguardar também com isso, né? Exatamente, né? E assim, a gente também tem que fazer uma boa compra, né? É como eu estava conversando com você, assim, o médico, o ultrassonografista que está investindo em aparelho de ultrassom, ele é um empreendedor, ele é um empresário. Ele tem que pensar com a cabeça de empresário, ele tem que ver o lucro também, ele tem que ver a questão do custo operacional, ele também tem que entender de matemática. Ele também tem que saber fazer cálculo. Porque senão ele não vai ganhar dinheiro nunca, vai ficar sempre aquela corrida dos ratos, né? Entendeu? Então, assim, ele tem que ter essa mentalidade empreendedora, porque isso faz parte do negócio. Você tem que realmente ter intimidade com os números, tem que ter intimidade com as leis, com as regras do mercado, para você entrar no jogo, né, para jogar, não para perder, não para se aventurar. A ideia não é essa, exatamente. É um planejamento. Né? E o contrato de compra e venda, ele faz parte desse planejamento. Né? Lembra que o planejamento começa lá naquele ponto onde você se descobre o que é que você quer, qual é a sua necessidade. Depois você procura o aparelho. Achou o aparelho, agora vamos formalizar a compra. Contrato de compra e venda. Cara, se você fez tudo esse ponto direitinho, descobriu o que é que você quer, achou o aparelho que você precisa, fez o contrato de compra e venda, o que é que pode dar errado? Fica tudo arrumadinho. Né? Fica tudo amarrado, fica tudo direitinho, você vai dormir com a cabeça tranquila, satisfeito, porque né, aquele investimento que você fez foi bacana. É tão legal quando a gente faz uma compra que você diz, cara, que negócio massa que eu fiz. Valeu a pena cada centavo, né? E um aparelho de ultrassonografia
bem comprado, seja lá novo ou seminovo, ele te retorna muito rápido, né? Porque o bem comprado que eu digo é o seguinte, não importa se ele é barato ou se é caro, mas você entende exatamente as suas necessidades, como você falou, a aplicabilidade daquele aparelho eventualmente top de linha, mas você tem um fluxo, você tem um público, né? Os clientes que fazem jus a esse investimento mais caro, às vezes por necessidade, você quer fazer um bom exame de volume, porque aquilo realmente vai te retornar em qualidade, em atendimento. Então, é isso, né? Às vezes, você não precisa ter uma clínica com um atendimento menor em número de exames, com equipamento top, porque o tempo de retorno é muito grande e nem o inverso, né? De repente, uma clínica muito bacana, top, com equipamentos, às vezes, mais simples, e o simples que eu digo, enfim, mais simples, eventualmente pode gerar uma impressão de que eu desleixo, sei lá, enfim. Mas é equilibrar, né? Equilibrar as duas coisas. Nem ser o doido que vai comprar um super aparelho para começar a fazer, e nem ser um empresário com uma clínica fantástica, um equipamento mais ou menos, né? Exatamente, né? É seu instrumento de trabalho, né? Uhum. É o seu instrumento de trabalho, é algo que vai te dar retorno, é aquilo que vai pagar suas contas, né? Por que eu digo investimento e não comprar? Porque eu encaro o investimento do aparelho de ultrassom como um investimento que está na categoria de passivo. Total. Aliás, de ativo, né? Total. Ele é passivo não ativo. Ele é algo que vai te trazer dinheiro. Você investe hoje para ele te trazer frutos amanhã. É já um carro. Que aí é literalmente passivo. Você compra e você vai estudar. Gasolina, impostos, estacionamento, depreciação. Né? Entendeu? E o aparelho de ultrassom não. Ele entra na categoria de investimento porque ele acaba virando um ativo. É algo que vai te dar retorno. Então, se é algo que vai te dar retorno, tem que ser tratado com muito carinho, porque ele vai botar dinheiro no seu bolso. Tem que ser uma compra bem feita. Né? Para aquela história, quando você compra bem, você vende bem. Quando você vende bem, a tua margem de lucro é maior. E as empresas, as pessoas, elas vivem do lucro. É o lucro que levanta a gente para frente. Não é o empate. Eu estou trabalhando aqui, pagando minhas contas. Não. Aí tá só correndo atrás do rabo e não sai do lugar. Exato. Você tem que escalar o negócio. Para escalar, eu preciso me organizar, eu preciso ter uma base bacana, eu preciso entender de contrato, de lei, de matemática, de conversa, né, de negociação, persuasão. Total. Até uma coisa interessante que a gente pode conversar depois, que é até dicas de como você comprar aparelho de ultrassom, né? Que gatilhos mentais você pode usar, que formas você pode fazer para poder conseguir o desconto com o vendedor. Também segue essas dicas. É bem legal. É interessante você saber também negociar, saber comprar bem. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Com relação à parte de contrato aí, testemunha é o último ponto do contrato? O último ponto do contrato, exatamente. É o último ponto do contrato. E um detalhe, essas testemunhas, elas não podem ser parentes de nenhuma das partes. Não pode ser parente de primeiro, nem segundo, nem terceiro grau. Certo? E ela também não pode ter interesse na causa. Por exemplo, quando eu estou intermediando com a compra, eu não posso assinar como testemunha, porque eu tenho interesse na causa, eu vou ganhar a comissão ali. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, eu não assino como testemunha. Então, o ideal é que eu peço sempre uma testemunha do lado do comprador e uma testemunha do lado do vendedor. Fica lindo, fica transparente demais. Cada um com a sua testemunha. Entendeu? Total. Então, esse detalhe da testemunha é muito importante. E com relação ainda a dicas de compra, porque aí a gente pode abrir um leque aqui também gigantesco com relação ao assunto, né? Mas, assim, quais são os fabricantes aí que mais gira aparelho? Porque o pessoal me pergunta muito e a maioria das vezes eu fico muito na dúvida com relação a isso, porque eu tenho as minhas preferências de marca, tenho alguns equipamentos de determinada marca que eu já usei e que eu posso falar.
e outros que eu não conheço, não trabalhei, não posso opinar em relação a isso. Mas certamente tem ali os xodozinhos e tudo. E como você não tem nenhum comprometimento com o fabricante, você só intermedia ali as vendas de equipamentos de vários fabricantes. Diz aí para a gente quais seriam esses tops aí de fabricantes, ou principalmente fabricantes, né? Bom, Falar de modelo aí também, aí já abre demais. Aí a gente não termina essa live nunca, porque são muitos, né? O ideal é assim, hoje o líder de mercado, vamos falar aqui dos principais. Hoje a GE, General Electric, ela é a principal líder de mercado. Ela está no páreo aí com a Samsung. Quando fala de ultrassom, né? Se a gente for falar de modelos, aí um ganha, outro perde, aí vai falando pequenos detalhes. Mas hoje é GE, Samsung, Philips, Canon. São as 4 marcas principais que giram o mercado. Tá? Entendi. Elas são top de linha. São máquinas que não perdem valor comercial, são máquinas que não quebram com facilidade, são máquinas que já têm procedência no mercado, estão há 10, 15 anos, 20 talvez, a mais aqui no mercado. São marcas que literalmente xodó. Né? Tem gente que ama GE. Já tem gente que ama Philips. Ai, Diego, eu adoro os aparelhos da Philips, eu adoro o Doppler da Philips. Parece que aquela sonda acha o vaso sozinho. Porque tem isso. A gente trocou um papo ontem e eu estava falando isso, como eu tenho equipamento GE e tenho equipamento Toshiba. E eles são muito diferentes no manuseio, né? Nas respostas. E um tem uma qualidade com relação a essa facilidade de manuseio, e o outro tem uma qualidade maior em relação à imagem, qualidade de imagem, embora ele trave um pouquinho ali na hora do manuseio. Aí é questão de se adaptar mesmo, né? A marca, enfim. E fica muito difícil também, na hora da compra à distância, eu comprar um equipamento, por exemplo, se eu for comprar um Samsung. Samsung eu não trabalhei no Samsung. Não lembro se eu já trabalhei no passado, mas enfim, aí já é muito tempo também. Fica muito difícil à distância eu ter, se eu não conheço o fabricante, ter noção disso, né? Tem como pelo vídeo, por exemplo, é muito difícil, né? Escolher um equipamento dessa forma. Por exemplo, o doutor Afonso aí, ele até falou, a Exaot na cardiologia é show de bola. É exatamente isso. Alguns fabricantes, eles detêm aí a sua preciosidade no mercado. É aquele cara que é bom naquilo ali. E realmente, por exemplo, a Exaot, eles têm uma qualidade de imagem fantástica. Os aparelhos da Exaot, que é uma marca italiana, é assim, meu Deus. Eles têm sonda linear que tem vários tipos de frequência, que você consegue profundidades aí quase infinitas. Que legal. Realmente. O Doppler dele também assim, é muito com a qualidade de imagem. Então, assim, hoje, essas 4 marcas que eu falei, elas estão, digamos, são as top leaders, né? Mas aí vem, por exemplo, vem Siemens, vem Mindray, vem a Exaot, tem outras marcas surgindo, né? Saeco. Então, assim, eu sempre costumo dizer que os aparelhos que nós temos hoje no mercado são muito bons. O que você precisa ver, mais uma vez, é aquela mentalidade empreendedora. Será que esse produto que eu estou comprando aqui hoje, ele vai continuar valorizado daqui a 1 ano, 2 anos? Será que eu vou ter técnico suficiente para me atender aqui na minha cidade? Estou aqui em Santarém, no Pará. Eu vou ter um técnico para mexer nesse aparelho? Porque não adianta o aparelho ser perfeito, mas na hora que ele acabar, não tem ninguém para consertar. Pois é. Então, tem que pensar nisso também. Isso também é uma dica interessante, né? Fazer essa pesquisa aí, pegar informações a respeito disso, né? De manutenção, de depreciação, né? De repente você comprou um equipamento que daqui a um tempo, quando você queira vender, ele não vende, porque não tem muita saída, né? De mercado. Então, às vezes, para comprar um equipamento seminovo, é legal ficar ali nos que giram melhor, né? E aí, tudo parte daquele princípio, né? O que é que você precisa? Por quanto tempo você pretende usar aquele aparelho? A gente sabe que o cara que vai começar hoje um usado, ele vai usar por 1 ano, 2 anos, depois ele vai querer fazer um upgrade.
E se ele tiver gostado, tiver curtido a ideia de trabalhar com ultrassom, depois ele vai fazer um upgrade. Porque é assim, naturalmente, nossa. É igual celular. Hoje a gente compra o celular, daqui a um ano a gente vai trocar, porque vai vir um modelo mais novo, com tecnologia mais nova, né? Então, você tem que pensar nisso também. Porque, assim, como eu falei, o valor dele é muito agregado, é muito alto, 80, 50, 60 mil. Não posso perder 50, 60 mil em um ano, 2 anos. Não é assim, né? Você tem que analisar também a depreciação, o valor de mercado daquele aparelho, né? Para você ter já uma noção de quanto você vai perder, de quanto você vai ganhar, enfim. E qual é a média aí de uma compra de seminovo, um equipamento de entrada aí desses fabricantes que mais giram? Olha, uma média de um aparelho novo com 3 sondas, um aparelho fixo hoje, com 5 anos, 4 anos de uso, digamos assim, você vai investir numa média de 35, 40, entre 30 e 40 mil reais. Tá? Isso é um aparelho mediano. Não é um aparelho de entrada, é um aparelho mediano. Tá? Ah, tá, legal. E um aparelho portátil, um portátil com 4 anos, ele vai estar um pouquinho acima, ele vai estar em torno de 50, 55, um aparelho de 2016, digamos, né? 2017. Ele fica nessa média aí, com o aparelho da GE, ou da Samsung. A Philips, o portátil dela não entra nessa categoria porque é bem mais caro. Mas a Exaot tem, a própria Canon, né, com Viano tem. Então, assim, nessa média de 50 mil reais o portátil com 4 anos de uso. Tá? 3, 4 anos de uso, essa é a média de valor, para você ter uma noção. Tá? Entendi. Eu ontem fiz uma pergunta para você com relação à flutuação desses preços, eles não estão vinculados a dólar, né? Esses aparelhos, eles ficam aí com preço em real já, né? Já estão nacionalizados. Isso. A negociação é toda em real, né? Alguns proprietários podem flutuar a tabela dos preços em razão do mercado, mas isso não justifica, não. Tá? Assim, não justifica no sentido de ele pode aumentar o preço que ele quiser, o aparelho é dele, pode vender pelo preço que quiser, e ele pode justificar com dólar, com Petrobras, com qualquer coisa, é dele, né? Então, assim, agora, uma coisa é você anunciar por aquele valor, outra coisa é você vender por aquele valor. É outra coisa completamente diferente. Por isso que muita gente, quando chega, não, é porque eu vi lá no Mercado Livre por tanto, eu vi lá no OLX por tanto, mas calma, ali é o preço que o cara colocou, ele não quer dizer que é o preço que vale o aparelho. Né? Até porque você pode ver anunciado um aparelho X e tem um aparelho X também sendo vendido em outro lugar. Os preços podem variar, você não sabe como é que estão os aparelhos. De repente, um aparelho é aquela coisa, né? Você fala um preço muito barato, o cara já... Opa, peraí, por que está esse preço, né? Então, tem isso também, né? Pode ser só uma urgência. Pode ser uma urgência do cara. Não, estou precisando de dinheiro agora, cara. Vou vender meu aparelho por 10 mil porque estou precisando. Saúde, não tem jeito. E aí é a oportunidade de negócio, né? Você tem que ficar ligado na oportunidade de negócio. E, Diego, ontem também a gente bateu um papo. Eu estou falando de ontem, porque eu bati um papo de 1 hora ontem com o Diego, com um monte de dúvida em relação a isso. Eu estou trazendo algumas hoje também. Com relação ao benefício da compra e do aluguel de máquina. Queria que você discorresse a respeito disso daí. Preço de aluguel e preço do aparelho. Olha, um aluguel hoje de um aparelho por mês, ele gira em torno de 3 mil, 4 mil reais. Vai depender do modelo de aparelho. Se for um aparelho mediano, como eu falei agora, de 35, 40 mil, esse aparelho vai estar sendo alugado em torno de 3.500 ou 4 mil reais. Tá? É nessa média. Pode ser que você encontre um pouco mais, pode ser que você encontre um pouco menos. Com 3 sons. É um aparelho ultrassom geral. Né? Aí a questão se vale a pena ou não. Diego, eu acredito que só vale a pena se for para suprir uma emergência do médico, do profissional. Tipo assim, meu aparelho quebrou, eu estou com a agenda aqui no interior lotada, estou com uma semana aqui de atendimento de buchuda, eu tenho que assumir essa agenda, não posso. Aí, nessa hora, o aluguel ele é interessante porque é uma coisa temporária.
Se for uma coisa temporária, ele vale a pena. Agora, se passar de 6 meses, eu acredito que não. Por quê? Porque o valor que tu paga em 6 meses dá praticamente para tu dar a entrada num aparelho ou até mesmo comprar um aparelho para você. Né? Entendo. E aí você fica com a margem de lucro muito maior no teu curso. Sim, sim. Sem sombra de dúvida. A ideia é pensar no aparelho, E fica com o aparelho. E aí o aparelho é teu, o investimento é teu, né? E tudo que entrar é teu. Você não precisa pagar aluguel. Então, assim, para atender uma demanda urgente, o aluguel é interessante. É interessante porque você é aquela coisa temporária, transitória, né? Mas se você realmente passou de 5 meses, 6 meses, eu acho que é bom você rever a sua estratégia. Porque a aquisição é a melhor saída. Porque uma coisa é certa, gente. Você precisa do aparelho de ultrassom para trabalhar. Você vai numa hora, você vai ter que comprar. Você não vai passar a vida toda alugando. Né? Então, você tem que pensar rápido. Porque, imagina, aí você ficar pagando aluguel esse tempo todo. Né? O aluguel seria uma coisa assim... Sim. E o aluguel seria uma coisa assim bem temporária mesmo. Como você falou, até no máximo uns 6 meses ali, por um motivo ou outro. Sei lá, de repente o pessoal começa a estudar ultrassonografia, fala, pô, será que eu vou me adaptar mesmo? Deixa eu... Aí, um aluguel, você faz parte do investimento, né? Faz parte do aprendizado. E aí faz sentido. E a outra coisa que eu ia te perguntar também, Diego, é esse pagamento do equipamento seminovo. Como é que é o procedimento de pagamento? É à vista? Você pode parcelar? Você paga um pedaço, depois paga outro? Como é que costuma ser isso? Pronto. Normalmente, essa questão do pagamento, hoje o pessoal pratica a questão do pagamento à vista. Seminovo. Aparelho para lá, dinheiro para cá. Isso aí é a regra do mercado. Tá? Agora, isso é engessado? Não. Pode mudar? Pode. Tá? Você pode negociar com o cliente de pagar 50% agora. Quando receber a máquina, você paga os outros 50%. Ou você pode dar uma entrada de 30% e quando receber a máquina, paga os outros 70%. Ou você pode receber a máquina primeiro e pagar depois, quando receber. Isso aí vai dependendo muito da dinâmica da negociação. Estando no contrato, tá tudo certo, né? Tá tudo bem, tá tudo bem. Isso é a importância do contrato, da negociação ali, preto no branco. Exatamente. Exato, né? Eu, particularmente, quando os médicos vêm perguntar, Diego, vocês financiam? Qual é a taxa do banco e tal? Tem os bancos, precisamente o Santander. Só que ele é credenciado com algumas empresas. Não dá para você financiar toda a vida. Mas aí eu digo assim, é muito melhor, a dica que eu dou, é muito melhor você ir no seu banco, certo? E conversar com o seu gerente, para ver se você tem algum limite de crédito para empréstimo consignado, ou até mesmo algum valor. Por quê? Qual é a vantagem de você pedir lá no seu banco? Porque normalmente você deve ter um bom relacionamento com o gerente. O médico normalmente tem um filme positivo no banco, porque o gerente sabe que o médico tem como ganhar dinheiro. Né? Diferente de um autônomo profissional liberal, que trabalha com vendas. Não é aquela coisa. O médico sabe que vai ganhar dinheiro. Exato. Então, você tem um bom relacionamento com o gerente. E as taxas de empréstimo consignado, de empréstimo lá dentro, são muito mais atrativas do que um empréstimo tradicional na boca do caixa do financiamento. Porque eu bati um papo aqui. As taxas são mais... Eu bati um papo com o Alex aqui, que ele é educador financeiro, ele está muito ligado nisso aí, que ele estava, inclusive, falando isso, que existe diferença de você pegar um empréstimo pessoal e pegar um crédito para investimento. Né? Então, até essa possibilidade de negociar ali com o seu banco fica melhor, né? Exatamente. E o principal, o bem não fica alienado ao banco. Então, vamos dizer que você passa por uma dificuldade na vida e não consiga honrar o pagamento. O banco não vai ter como entrar com uma ação de busca e apreensão do aparelho. Né? Não tem como fazer isso. Legal. Porque ele não está alienado. Então, ele está lá só com a dívida. Se você pega, vai ficar sujo com o banco, mas depois, quando tu se erguer, tu vai lá e paga. Né? É diferente. E aí você não fica na mão do banco. Então, assim, é muito melhor. E outra coisa, o teu crédito, a tua pontuação, o teu score vai lá para cima com o banco. É como se tu estivesse investindo numa ação, alguma coisa no banco.
tu fica com um filme positivo lá no banco. É muito melhor. Eu acho assim, 10 mil vezes. E outra, como você, o dinheiro cai na tua conta, 24 horas, tu fica com poder de barganha. Tu chega com o dinheiro na mão, com a onça escutando a conversa. Se for vendedor, ele fica louco quando escuta a palavra à vista. Entendeu? Ele sabe. Então a negociação, o cara ainda consegue mais desconto, consegue mais facilidade, porque está pagando à vista, embora ele tenha pedido lá no banco, mas ele está comprando à vista. É uma negociação diferenciada. Tem que dar a César o que é de César. Se o cara quer comprar à vista no dinheiro, eu tenho que fazer uma condição diferenciada do que aquele que quer comprar parcelado em 5, 10 vezes. Não é a mesma. Sim. Aí não seria justo, né? Faz todo sentido. Diego, cara, eu teria muito mais coisa aqui para perguntar, mas talvez desvirtue muito, a gente tá com uma hora aí. Mas eu curti demais, cara, demais essa live. Eu acho que agrega muito ao pessoal, agregou muito a mim esse papo de hoje, também com relação a isso, sabe? Então, abre os olhos para melhores possibilidades. Eu sabia da negociação, mas eu não tinha nada palpável, né, concreto para falar e tal. Até, de repente, para fazer uns upgrades lá também, aqui na empresa também. Com certeza. Essas dicas elas não servem só para ultrassom, né? Para outros aparelhos também. Claro, tem isso também. Né? Vamos aproveitar aqui a pergunta aqui, ó. O Fábio perguntou qual a minha vida de um transdutor. Você tem ideia? Rapaz, você percebe a minha vida do transdutor, aquilo que o Dr. Maurício falou. Na pontinha, se ele tiver com rachaduras, você já qualifica ele como meia vida mesmo. Tá? Embora aquelas rachaduras você consiga fazer um reparo, mas é igual aquela história. O carro não está batido, você faz uma pintura, ele fica com uma cara de serviço. Então aí aquela sonda, com certeza já deve ter entrado um pouquinho de gel, né, bolha e tal, aquela coisa toda. Aí você já qualifica ela como um transdutor meia vida. Agora, e outra, o cabo também. Dá uma olhada no cabo. Se o cabo estiver muito preto, muito amassado, aquela coisa toda, aí você já vê logo que o cara não é cuidadoso. Né? Se você pega no cabo ali da sonda, tá aquele negócio pretão, todo amassado, já desconfie também, porque são os cuidados de conservação que você vai qualificar, né? Cientificar. Não, esse aqui é tanto, não tá legal, não tá. E depois é a questão da imagem. Isso aí é primordial. O ultrassonografista trabalha com imagem. Então a imagem tem que estar limpa, homogênea, sequinha, sem nenhum risco, sem nenhuma bolha, sem nada. E aí, passou da imagem, os cabos estão ok, não tem rachadura, pode comprar que tá beleza. Agora tem um desses 3 detalhes aí, preste bem atenção, porque ele pode ser exatamente um transdutor meia vida. E transdutor, rapaz, de vez em quando cai o transdutor. O que acontece muito é quando você vai tirar o transdutor ali do local dele ali. O conector, né? O cabo está passando por baixo da travazinha da roda. Aí você puxa, aí o transdutor fica e a mão vai, né? Eu fico louco, bicho. Eu fico louco quando acontece isso. Nossa! E aí é um prejuízo, né? Não, aí 5, 6 mil reais ali cai no chão. Aí eu olho assim no chão, aí eu falei, bom, vou lá ver o que aconteceu, né? Já quebrou o transdutor assim. É complicado, né? Por isso que é importante você ter um cantinho para guardar o transdutor, né? Ali no carrinho, no próprio aparelho. E até o ajuste dos cabos ali também, né? Eu tenho um jeito de arrumar os cabos ali justamente para não acontecer isso. Aquela coisa, você vai passando pelas experiências e vai só bota aqui no pescoço, é uma cobra, né? Aqui, ó, bota aqui. Aí eu arrumo justamente para a volta do transdutor ali embaixo ficar acima da roda, não ter esse problema. Aí vem meu sócio, bagunça tudo. Eu falei, cara, não, cada um trabalha numa sala, a gente resolve desse jeito, fica tudo certo. Bom demais, Diego. Falar nesse assunto, né? Eu já vinha querendo ter esse espaço, realmente eu acho bastante interessante, tem muita coisa legal. Depois a gente marca outra live, doutor, a gente falar de outra coisa, né? De repente trata outro assunto, porque realmente é de grande relevância, não só para o seu público, mas para todo quem nos acompanha. É assunto que é legal demais aí para os ultrassônicos. Com certeza. Muito obrigado.
Boa noite, Diego. Muito obrigado e vamos em frente. Valeu. Até logo, gente. Até mais, pessoal. Tchau, Obrigado. tchau, Tchau, gente. tchau. Boa noite.